Quando nós tratamos da ideia de devoção ou de culto, nós construímos um conceito puramente religioso, ou pelo menos pautado nas práticas religiosas, que se define basicamente nos rituais que nós reconhecemos como expressões de louvor, de devoção ou de culto a uma entidade espiritual. Observamos velas, encontros, distribuição e organização humana. Nós vemos nessa ideia de prestar culto ou cultuar o conceito de canções, a ideia de oferendas, de ofertas, sejam elas monetárias ou não. Nós temos dentro da nossa mente que um culto se pauta ou se fundamenta na construção ou no uso de ferramentas de cunho religioso que oferecem a essa entidade aquilo que nós, os seus servos, entendemos que ela é merecedora ou digna de receber como extensão da nossa devoção. Esse pensamento certo no que diz respeito ao culto de matriz puramente religiosa, ele nem sempre representa o que podemos chamar de devoção e de culto, por uma razão muito simples. Nem sempre cultuamos usando recursos ou meios presentes dentro da religião, que são canções, oferendas e afins. Em muitos momentos o nosso culto ou a nossa devoção se apropria de outras formas de expressão ou de outros elementos, o que às vezes nos leva a acreditar que o que estamos fazendo não é prestar um culto. Mas se nós fizermos uma análise profunda e simples no que diz respeito às diferentes dimensões desse culto, veremos que cultuar, dentro de um ato simples, mas significativo, representa a entrega total de quem somos e não necessariamente daquilo que possuímos e temos, em função de algo ou alguém, sendo isso divino, um aspecto religioso, ou puramente natural, no que diz respeito a qualquer coisa dessa terra. Então, cultuar, prestar culto, adorar, ser devoto, é também definir o que é ou não digno de receber o melhor dos nossos recursos, o melhor dos nossos pertences, o melhor dos nossos atributos, ou de alguma forma, toda a nossa atenção. E quando eu falo de atenção, eu falo de vigor físico, de tempo, de interesse, de entrega e de serviço. O que é o objeto de culto vai muito além do aspecto religioso. O objeto de culto, ou aquilo que é cultuado, se apropria do melhor que nós temos. E o mais incrível é que fazemos isso de maneira voluntária. Por isso que a devoção e o culto pode ser a imagem. Quando eu digo imagem, eu digo indivíduo. Esse culto pode ser feito a um hábito, a um comportamento, a uma entidade espiritual, ou qualquer outra coisa que nós definimos como prioritário e estamos dispostos a, de alguma forma, prejudicar ou impedir que se manifeste nas nossas vidas, sejam comportamentos, hábitos, ideias, desejos ou anseios. Quando definimos algo como entidade adorada, nós na verdade desprezamos todas as outras coisas em função ou em benefício daquilo que adoramos. Logo, o culto ou a adoração não é mais um elemento presente ou exclusivo dos centros religiosos ou das comunidades religiosas. O culto, a devoção ou qualquer tipo de entrega em louvor ou em serviço também está presente em mais elementos da nossa vida, o que nos coloca numa posição crítica, que é: talvez eu seja idólatra, talvez eu esteja adorando a algo, talvez eu sirva a alguma coisa, e por não ser uma entidade espiritual ou religiosa, eu não a trato como um comportamento idólatra. Mas
se eu for analisar de forma simples, mais profunda, eu percebo que eu sou ou pratico a idolatria muito mais do que eu imagino ou penso ser real na minha vida. E a resposta está onde? Eu já disse, mas eu vou lembrar vocês. Está no fato de que tudo aquilo que eu adoro assume o controle e determina as minhas ações. Ou seja, eu ignoro qualquer coisa a fim de satisfazer aquilo ou aquele a quem eu adoro. E para responder essa pergunta, eu gostaria que você se criticasse. Se for fato o que eu disse, você é ou não é idólatra? Como você se enquadra ou como você se vê? Pastor, mas eu não faço nada de errado. Ok, eu não estou falando sobre erro. A Bíblia fala assim que se nós tivermos que, de alguma forma, deixar pai e mãe, nós deveríamos fazer isso por amor dele. Cristo diz isso. A Bíblia diz, por exemplo, que ele não veio trazer paz, mas espada, e ele afirma que colocaria pai contra filho e filho contra pai. E agora? Sem perceber, a idolatria é parte dos nossos hábitos. Primeiro porque a nossa construção intelectual, e eu posso até dizer filosófica, basicamente nasceu dentro de centros religiosos. A religião é a fonte, praticamente, da maior parte dos nossos hábitos. Tudo que fazemos de alguma forma está associado à religião, na parte espiritual da coisa. Só que hoje praticamos o que antes era restrito à religião para muitas outras coisas, sem que reconheçamos que isso é idolatria. Servimos, entregamos oferendas e nos dedicamos a elementos dentro do nosso cotidiano que não podem ser vistos de forma religiosa, mas exigem de nós e encontram em nossos corações entregas e esforços muito próximos daquele que faríamos para o Deus que nós dizemos adorar. Eu nem falo Deus de letra maiúscula, eu posso até afirmar, pode ser até Deus de letra minúscula, porque eu não sei qual é o Deus que você vai estar dizendo. Porque estamos normalmente dispostos a oferecer tudo àquilo que nós consideramos ser tudo, ao ponto de tirarmos de todas as outras coisas, para que aquilo que reconhecemos como a parte mais importante, receba de maneira integral a totalidade das nossas posses, pertences, bens, ou qualquer outra coisa que se valha. Como você se reconhece, ou como você se encontra? Porque se você entendeu o que eu tentei expressar até agora, você vai se observar e você vai se analisar e você vai descobrir que a idolatria, como parte da nossa cultura, e talvez por restrições sociais, não se manifestam em direção a entidades de natureza espiritual ou religiosa, mas estão sempre presentes no nosso cotidiano, porque não idolatramos a uma outra entidade espiritual, porque a cultura familiar ou a nossa própria expressão social, porque talvez eu frequente uma igreja, não me permitem, mas eu ainda assim pratico idolatria em direção a muitas outras coisas, e a razão e o motivo é simples. A idolatria é fruto de algo presente dentro de nós e não fora de nós. E eu posso dizer que a idolatria ou a adoração a alguma entidade é produto do desejo humano de simplificar a sua história e facilitar a sua vida. Pastor, de onde você tirou isso? Todo mundo já conhece a historinha de Moisés que sai do Egito? Todos conhecem? Por qual razão o povo vai lá e pega todo o ouro daqueles que estavam em peregrinação em direção à terra prometida, e eles forjam um bezerro de ouro? Qual é o motivo? Porque eles se sentiam como? Desamparados. Eles precisavam de algo que lhes desse segurança e lhes definisse um caminho futuro. Ou seja, o bezerro de ouro é fruto da ausência da presença de Deus no que diz respeito ao coração daqueles homens. Porque enquanto Moisés sobe ao monte para poder receber da parte do Pai as tábuas da lei, o povo, se sentindo solitário e abandonado, faz o quê?
pega todo o ouro que pode e funde um bezerro porque eles queriam algo que lhes indicasse o caminho ou conduzisse. E por que eles queriam que algo lhes indicasse o caminho ou lhes conduzisse? Porque eles estavam no deserto, num ambiente hostil, e eles haviam sido destinados a ir a uma terra que manava leite e mel, ou que possuía tudo aquilo que eles gostariam de ter. Por lógica, esse povo fez o quê? Como Deus não está falando conosco durante todo o período que Moisés está no monte para receber a tábua da lei, eu acho que ele não volta mais, então vamos escolher uma outra entidade que nos dá razão ou propósito de existência e nos permite alcançar aquilo que nós desejamos. Então eu posso te dizer que o ídolo, ou aquilo a quem nós prestamos culto, é na verdade fruto do nosso desejo interno, ou do nosso ego, da nossa vontade de estarmos satisfeitos ou plenos dentro do que consideramos ser o melhor da vida, podendo tornar qualquer coisa, como eu já disse, objeto de culto, se essa coisa for capaz de satisfazer o que nós julgamos ter como necessário. Estão comigo? Posso facilitar? Posso. É provável que você abandone todos os padrões, elementos, verdades e fundamentos da sua vida, porque, por exemplo, você está em abstinência sexual e tem por necessidade se satisfazer sexualmente. Naquele momento você está disposto a abandonar tudo que você já viveu até ali, apenas para que você se satisfaça sexualmente, seja porque você nunca havia ainda tido uma relação sexual, ou porque você teve relações sexuais e durante um período não tem tido, mas agora se tornou incontrolável. Você vai lá, abandona os seus padrões, os seus valores, todos os seus ideais, e nesse caso eu digo cristãos, dentro da ideia de casar-se virgem, porque para você o sexo naquele momento se torna o seu ídolo, e você é capaz de oferecer o que for necessário para que você se satisfaça fisicamente. É o ego definindo aquilo que você faz, e a sua vontade interior determinando a quem você serve. Por que que Jesus condena a ideia de adorarmos ao dinheiro ou dependermos dele? Simplesmente porque se você definir o seu sucesso por meio daquilo que você ganha, você se torna capaz de fazer qualquer coisa para ter mais dinheiro. Se você acompanhou as palavras de quarta-feira falando sobre dinheiro, você lembra que eu falei isso? Logo, ter dinheiro ou de alguma forma satisfazer as minhas necessidades financeiras se torna determinante e a razão principal da minha vida, que me leva a fazer ou de alguma forma abrir uma infinidade de concessões para que eu tenha todo o dinheiro que eu julgo merecer, ou eu acredite que seja necessário para dar a vida que eu desejo. Nesse momento você deixa de adorar a quem você considerava Deus, nesse caso o Deus verdadeiro, e você se torna servo do dinheiro, porque para você o único ser capaz de te satisfazer é ter mais dinheiro. Ali você diviniza aquilo que nem é divino, simplesmente porque a sua necessidade determinou isso. Por isso que as paixões interiores, o desejo que está presente dentro do homem, se torna fator determinante no conceito de idolatria. E se antes, dentro da construção histórica, o homem idolatrava poderes e manifestações da natureza, ele o fazia por ser o elemento mais poderoso dentro do seu campo de entendimento. Mas hoje nós multiplicamos os poderes e descobrimos que existem outros elementos que não são necessariamente naturais, são frutos da capacidade humana de realização, mas capazes de nos dar o que nós desejamos. Aí você encontra um exemplo bem simplista, que é o sexo, mas eu posso dizer, por exemplo, rede social. Pastor, a partir de agora, eu sou uma mulher, eu vou começar a tirar fotos artísticas. Ah, é? Como vai ser? É o mínimo de roupa possível para aumento significativo de número de seguidores. Assim eu vou aumentar exponencialmente as pessoas que acompanham o que eu produzo, que basicamente é tirar foto sem roupa. E eu vou conseguir dinheiro, porque vou ter patrocinador, eu vou ter benefício, mas e aquela questão de andar decoroso, uma roupa mais comportada, que os cristãos deveriam... Não, é trabalho, então não tem problema. Deus entende que é apenas
uma forma que eu tenho de ganhar dinheiro, de trabalhar, mas eu não faço nada de errado, não me prostituo, não faço nada. Até pode ser natural, comum e justificável, mas de forma genuína é o desejo do ser humano que naquele momento define a rede social ou o produto que ela é capaz de gerar como seu Deus, como seu ídolo, abandonando e de alguma forma ignorando tudo aquilo que antes fazia parte de um componente da sua vida. Adoramos a tudo, em muitos momentos, menos a Deus, porque nós simplesmente reconhecemos em outras forças aquilo que só Deus é capaz de nos dar. É triste, mas é real. Por isso que a idolatria é um mal que vai muito além do não pode falar que você adora alguma coisa porque é feio e Jesus não gosta. Ok. Se você entende que a adoração é apenas a expressão dessa palavra, eu adoro o Joãozinho, a Mariazinha, eu adoro comer um brigadeiro, eu adoro uma pizza no final do culto, ou de todos os dias da semana, que é o caso do Alê. A questão não é se você se expressa dizendo eu adoro comer uma boa pizza todos os dias. A questão é quando você se move disposto a fazer qualquer coisa para comer uma pizza todos os dias. O problema é quando você, disposto a receber o benefício daquilo que você escolheu e definiu como seu Deus e seu ídolo, você simplesmente ignora a tudo e a todos, a todos os elementos que de alguma forma compuseram a sua vida e te definiram como ser, você simplesmente joga para baixo do tapete a fim de satisfazer algo que para você naquele momento é mais importante. Tudo isso é a expressão do ego humano, e eu posso dizer então que a religião é a manifestação do interior do homem. O que podemos chamar de religioso, expressão religiosa ou manifestação religiosa é simplesmente o interior do homem, a psique humana sendo exposta em direção àquilo que ele considera ser a fonte plena das suas satisfações. A religião, dentro do aspecto religioso mesmo, que nós conhecemos, é na verdade o homem determinando a maneira pela qual ele vai poder ascender ou alcançar algo que ele deseja. Por isso nós vemos desdobramentos, manipulações, distorções e interpretações próprias de algo que é claro e de alguma maneira simples. Pastor, mas você quer dizer o quê? Por exemplo, quantas doutrinas cristãs existem? Uma só. As outras são doutrinas humanas, percepções naturais sobre algo que está presente no texto, não doutrina bíblica. As outras doutrinas são composições humanas, ou fruto do entendimento do homem dentro da interpretação do texto e do seu julgamento, o que em muitos momentos expressa o seu interior. Exemplo: por que se diz que um homem, pastor de uma igreja, tem que ser marido de uma só mulher, não dado ao vinho e tantas características? Isso para o presbítero e para o pastor. Porque basicamente, se ele fosse dado a todos esses tipos de comportamento, quando ele tivesse que julgar a um fato, ele julgaria a partir da sua matriz ou daquilo que ele deseja. Se ele é um homem de muitas mulheres, ele tornaria natural um marido adulterar e trair a sua esposa. Ele trataria como normal a bebedice, ele trataria como natural o espancamento dos filhos, porque a Bíblia, por exemplo, condena, dizendo que o pai não pode provocar a ira dos filhos. Os pais normalmente esquecem esse versículo, mas está lá, é Bíblia. Da mesma forma que a Bíblia pede para o presbítero ou pastor, porque nesse caso é a mesma coisa, educar os filhos na verdade, sendo bom governante da sua casa. Mas quando você justifica a conduta e diz que isso é normal, cada indivíduo é um indivíduo e nós temos que dar liberdade a eles, nós nos eximimos de algo que é nossa responsabilidade. E normalmente, se fazemos isso, nos tornamos incapazes de instruir, ensinar, ministrar e discipular indivíduos que estão errando ou se comportando da maneira que nós nos comportávamos. Isso é o que? É religião. É quando nós construímos um conceito a partir daquilo que está dentro de nós. Não tem problema você casar com 10 mulheres, não sendo viúva de nenhuma dessas 10. Não tem problema você querer mais dinheiro. Deus, Ele quer que você seja rico. Se um homem de Deus diz isso e afirma que é a Bíblia que ensina, me perdoe, ele está afirmando que o coração dele está cheio de torpe ganância. Ele anseia por poder produzido pelo dinheiro e ele tenta fundamentar isso através de argumentos religiosos. Ele é um idólatra do dinheiro.
Da mesma forma que um homem que afirma que o sexo pode ser feito da maneira que quiser, da forma que ele bem entende, dentro de qualquer padrão, sendo debaixo das quatro paredes ou dentro das quatro paredes, provavelmente há um coração corrupto, lascivo, que tenta encontrar na justificativa bíblica fundamento para as suas próprias paixões. Eu sou um homem de Deus, eu vou validar aquilo. Ele é um idólatra do sexo, um adorador de todas as espécies de promiscuidade. Pastor, isso é uma crítica específica? Não, é um fato, é evidenciar uma verdade. Se nós não entendermos que a religião é fruto do que tem dentro de nós, e de alguma maneira nós tentamos tornar isso verdade através da nossa verbalização e da fundamentação religiosa, nós nunca teremos um encontro genuíno com Deus que liberta, porque até onde eu me lembre, a primeira experiência significativa com Cristo é a retirada da sua ignorância, para que depois disso você seja capaz de crer e compreender quem Ele é na sua totalidade. Deixamos de ser cegos, deixamos de ser ignorantes e compreendemos que só há um Deus verdadeiro. E por que só há um Deus verdadeiro? Porque Ele não nos traz torpor no nosso entendimento e nem ignorância. Ele expande a nossa mente, abre os nossos olhos, nos dá a capacidade de ouvir, para que vejamos a realidade das coisas através da manifestação da sua vontade. Porque o contrário de tudo isso é pura idolatria, fruto do interior do homem, que constrói religião a partir de quem ele é, e muito pouco de uma revelação religiosa e espiritual. Ah não, foi um passarinho colorido de arco-íris que contou para mim que agora é assim que acontece. Mentira! É justificativa amparada nos seus próprios desejos. Pastor, mas e se ele viu mesmo? Provavelmente o que Satanás fez foi se apropriar da própria concupiscência interior do homem, para que ele tivesse uma experiência espiritual ou de revelação, para construir um conceito, uma doutrina, que na verdade é a manifestação da corrupção do seu próprio coração. Esse é o conceito. Boa parte das construções que fazemos são manifestações do nosso coração. Por isso que a idolatria é um grande problema. Porque se você não adora o Deus verdadeiro, você constrói a partir do Deus que você idolatra dentro de si padrões e verdades que definem quem você é. E se você não sabe, seremos sempre produto ou fruto daquilo que adoramos. Seremos sempre a manifestação daquilo a quem servimos. O nosso ídolo, seja quem ele for, ditará e determinará quem nós somos, como nós reagimos aos fatos da nossa vida e como nós nos relacionamos com o meio. Da mesma forma que adorar a Deus define que nós nos tornamos como Cristo, pequenos na proporção, mas de alguma forma reflexo de quem Ele é, adorar a qualquer outra coisa nos torna exatamente como aquilo, e nós nem percebemos. É triste, mas é verdade. Mateus capítulo 6, versículo 21. Olha o que diz o texto, querido. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso. Quando a gente faz uma leitura, e você já ouviu eu falar isso, e eu vou afirmar de novo, quando fala coração, não é necessariamente as emoções, é a sua capacidade racional, é a sua mente. Aonde estiver aquilo que você considera valioso, aí estará toda a sua mente. Tudo o que você pensa estará de alguma forma ligado àquilo que você considera não importa o que seja. Por isso que a idolatria, ou aquilo que você adora, define quem você é. Porque toda a sua construção comportamental, intelectual, de fundamentos e de conceitos, se espelha naquilo que você considera verdade absoluta, ou verdade, ou valor real. Você é exatamente aquilo, ou você se comporta exatamente como aquilo
no que você acredita. Em que você acredita? E qual é a forma que você é devoto a esse elemento? Você vai ser exatamente como ele. Na pregação do culto de homens que falou sobre pornografia, eram feitas afirmações que diziam que um homem, dependente não só na pregação, mas isso já é estudo comportamental, é um fato. Um homem adepto de pornografia, ele tende a tornar cada vez mais promíscuo o seu comportamento sexual, ao ponto de chegar a comportamentos extremos. Por quê? A pornografia vai se transformar no norteador do comportamento. Basicamente, tudo que o indivíduo é e faz será baseado naquilo a quem ele serve. Pastor, mas alguém que assiste pornografia não é servo, é um vício. Me perdoe, isso é servidão. É idolatrar o sexo, aonde encontra na pornografia a manifestação dos seus anseios. E aí o indivíduo faz o quê? Ele vai acrescentando comportamentos sexuais pautados naquilo que ele vê, e isso vai de forma crescente assumindo o controle e determinando padrões. Aonde vai chegar? Vai chegar numa pedofilia, num abuso infantil, num estupro? Eu não posso afirmar, mas eu também não posso negar que isso é possível. Por quê? Porque o excesso desse conteúdo vai começar a definir quem você é e vai te levar a extremos. Tá bom, não vai ser estuprador, mas vai dizer assim, ó, vamos fazer troca de casais entre as esposas? Você pega a minha, eu pego a sua, aqui tá tudo bem, você usa preservativo, eu também, para não pegar doença, e a gente se satisfaz sexualmente. De onde se deturpou esses conceitos? A partir daquilo que o indivíduo considerou como padrão. E quem é o padrão? Aquilo que você idolatra, serve e se entrega completamente. Pastor, mas não é um exagero? Não é, querido, porque idolatrar não diz respeito à entidade XYZ, espiritual do universo cósmico, da poeira estelar, não. Idolatrar diz respeito a um comportamento que é produto do coração humano, que está associado à satisfação dos seus desejos. Entidades que recebem adoração nada mais são do que seres capazes de satisfazer as ambições e os anseios de um coração que deseja algo que sozinho não é capaz de encontrar. Por quê? Aonde está o nosso tesouro, ali estará toda a nossa entrega de recursos, de capacidade e de vontade. Daremos tudo para aquilo que consideramos valioso. Por consequência, nos tornamos idólatras e servos disso. A idolatria não é uma expressão apenas espiritual, a idolatria é fruto de um comportamento compulsivo do homem. Então eu posso dizer, toda compulsão é idolatria. Todo comportamento compulsivo em direção a qualquer coisa é tornar aquilo ídolo da sua vida. E você pode fazer qualquer excesso ou qualquer entrega, mesmo não sendo uma oferenda cheia de velas ou qualquer outra coisa, simplesmente porque você está disposto a lesar uma área para satisfazer as vontades associadas àquele comportamento ou àquele elemento. Você está me entendendo? Estão comigo, amém ou não? Isso tem que ficar claro, porque é fácil os crentes santinhos dizer, eu não sou idólatra, quando no fim o que eles são é idólatras. Dos seus próprios egos, das suas próprias vaidades, dos seus próprios desejos, dos seus próprios anseios. Como, pastor? Acreditando que Deus é mordomo e responsável por te dar tudo aquilo que você quer. Dizendo que seus comportamentos vão fazer de alguma forma o coração de Deus se comover para que você seja abençoado de alguma maneira. É acreditar que todos os seus esforços em direção a Deus vão fazer com que Ele se renda aos desejos mais absurdos que você carrega dentro de si, como se Deus tivesse responsabilidade alguma com aquilo que você deseja. Deus não tem obrigação nenhuma de ser o seu mordomo e nem satisfazer os seus desejos, porque até onde eu sei é nós que o adoramos e não Ele que nos adora, e por consequência disso nós escolhemos por consciência entregar todos os nossos artifícios, todos os nossos recursos, todas as nossas habilidades, tudo aquilo que temos em função do reino.
em função da satisfação integral do desejo de Deus, em algo que Ele quer revelar através de nós, e não dos nossos anseios, porque se assim não fosse, Jesus não afirmaria: não se embarace com coisas desse mundo, porque todo soldado arregimentado para a batalha só tem uma missão: satisfazer aquele que o chamou, ou aquele que o elegeu, ou aquele que o convidou, ou aquele que o separou. Escolha o nome. Isso é adoração. Adoração é deixar pai, mãe e filhos. Adoração é assumir o dolo, assumir o ônus, a fim de que Deus seja glorificado em alguma instância ou em algum momento. Posso te dizer algo? Todas as vezes que eu e minha esposa começamos a construir alguma coisa que vai nos trazer retorno, sabe o que Deus faz? Ele tira. Ele fala: não pode. A gente estava conversando sobre isso. Todas as vezes que Deus me dá condições de adquirir um bem, em substituição ao anterior, sabe o que Deus faz? Agora você vai doar aquele que você teve. Senhor, mas deixa eu vender. Não, você vai doar. Não, mas todo mundo vende. Vocês não são todo mundo. Todo filho já ouviu isso da mãe, né? Eu gosto muito de videogame, gosto mesmo, desde criancinha, de Barbacena. Eu falei: lindona, e aí? Lançou um novo. Aí eu olhei o preço, vi que era do maligno e repreendi. 10 mil reais, meu irmão, você tá maluco? Daí a gente começou a conversar sobre como será o futuro disso, daqui a um tempo, né? Alguns meses, redução do custo do dólar, sei lá, algum evento cósmico aí, monetário, que me daria condições de adquirir o bem. Antes da gente comprar, Deus já falou: tá bom, mas você vai dar o que você tem. Senhor, mas se eu vender, eu junto o dinheiro, porque ele vale alguma coisa, aí eu completo, daí eu consigo comprar. Eu falei: não, você vai dar. E o outro? Eu não falei se você vai comprar, eu falei que você vai dar o que você tem. Aí o outro nós vê. Falei: Senhor, vou falar o quê? Eu disse que eu o adoro. A Bíblia fala para que a gente adore a Deus com a mente, com o coração, em verdade, em todos os atributos que nos compõem, todos os elementos racionais, emocionais e espirituais presentes dentro de nós. E a Ele deveríamos dedicar esse culto completo, que seria aquilo que Romanos capítulo 12 chama de culto racional. E aí nesse momento eu vejo a quem eu sirvo. Quando de forma não questionadora eu digo sim, mesmo que isso contrarie o meu desejo e confronte a minha vontade. Nós começamos um negócio, estava fluindo. Deus vai lá e não. Nós estamos começando não. Senhor, mas vai ajudar eu na escola das crianças? Não. A quem você adora? A pergunta que me resta todas as vezes que eventos assim acontecem é: a quem você adora? Em algum momento da sua vida você disse: você me adoraria em espírito e em verdade, e esse tempo é hoje, é agora, exatamente como Cristo havia falado para aquela mulher. Você não disse que faria isso por mim, Arthur? Falei: sim, Senhor, eu disse que faria. Então, ao escolher fazer isso, você define que tudo o que diz respeito a você não corresponde à sua satisfação, mas à realização dos meus anseios através da sua vida. Essa é a construção da verdadeira adoração bíblica, e não está ligado à minha satisfação. Por isso que ela contraria a consciência e é tratada como verdadeiro culto ou verdadeira adoração, porque ele não se associa à satisfação daquele que adora, mas na integral satisfação daquele que é adorado. Diferente de todo o processo idólatra construído dentro de nós, que sempre tem como finalidade a satisfação dos nossos interesses. Me diga, igreja, se não somos idólatras. Se Deus te enviasse, o que você está disposto a abandonar? Não, mas eu tenho que construir um bom pé de meia. Você nem tem que ir de meia, porque a Bíblia, talvez com uma meia só, porque a Bíblia fala para você não levar muda de roupa quando você for enviado.
Agora me diga, a quem você adora? Aquele que é capaz de suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus, ou aquilo que você é capaz de fazer para suprir a sua necessidade, e que normalmente está mais ligado aos luxos dessa vida, do que a verdadeira servidão ao Senhor? Nós começamos a perceber a idolatria em pequenos elementos, e Deus nunca se cansou de condenar a idolatria presente nos nossos corações, desde o Antigo como no Novo Testamento. Se há algo combatido de forma integral e constante nas Escrituras, é a idolatria. No Antigo Testamento, muito pautada às entidades espirituais dos povos aonde o povo hebreu seria colocado, mas no Novo Testamento você já enxerga declarações associadas à adoração ao dinheiro, adoração ao sexo, adoração à própria imagem. Nós vemos a Bíblia condenando padrões de adoração a imagens de indivíduos, até mesmo de reis, tornando indivíduos de proeminência de governo como seres que podem ser adorados por aqueles que estão debaixo. E normalmente isso é comportamento voluntário de alguém que procura nesses seres, ou nessas pessoas, ou nessas coisas, a satisfação dos seus anseios, quando não, a Bíblia fala que o Senhor é a nossa satisfação, e o rei Davi declara que ele perderia qualquer coisa fora para ter um dia na presença do Senhor, que valeria muito mais do que qualquer coisa. Esse grau de consciência deveria estar dentro de nós. E parece que nós nos esquecemos. Êxodo 23, que é capítulo 20, versículo 3. A gente está com um data show novo hoje? É a primeira vez? Não tinha visto você no culto operando. Talvez eu não preguei nesse dia, eu acho. Tem que pegar leve, né? Mas ele já manja rapidinho ali já. Olha o que diz o texto: não terás outros deuses diante de... Texto de Êxodo, basicamente a formulação da estrutura legal, religiosa e espiritual e comportamental. Legal, quando falo, engloba tudo: a lei sacrificial, a lei geral. Existem várias leis, até sanitárias, nos textos de Levítico, nas leis que o Senhor impõe ao povo. Êxodo capítulo 32, no verso 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses. Não é para torná-los deuses, tá? Faze-nos faça para nós, deuses, né? Que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, até fala de maneira desdenhosa, esse cabra aí, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Aqui você vê o momento onde todo ser vivo humano estabelece um Deus, quando uma necessidade surge, e aquele a quem eles divinizavam até o momento já não corresponde às suas necessidades. O NV, o ministério, é um ministério de libertação. É Gideão ali, metendo o pé nos deuses e quebrando tudo. Porque cada coisa que a pessoa fala, eu sou compulsivo, pastor, é uma doença gerada pelo meu trauma. Concordo, sou complacente, entendo que é real isso, mas eu não posso dizer que isso não é idolatria, porque de alguma forma você definiu que aquilo que você faz para satisfazer o seu trauma resolve a sua dor. Qual que é o conceito de idolatria? Definir ou determinar que algo é capaz de dar aquilo que eu preciso. Eu choro muito, sofro muito, tenho problemas. O que eu faço? Uso droga. Choro muito, sofro muito, tenho problemas. O que eu faço? Gasto dinheiro. Tomo umas cachaças. Eu escolho o que eu determino como meio pelo qual minha dor vai ser sanada. Basicamente o que o povo fez. Eu tenho um problema onde eu não consigo resolvê-lo, o que eu vou fazer? Criar algo que pode satisfazer a minha dor e solucionar o meu problema.
Não somos idólatras, queridos? Pastor, mas você está relativizando muito e na verdade você está sendo muito exagerado. Não, o conceito de idolatria é o produto ou fruto daquilo que de alguma forma satisfaz o meu anseio, e eu o trato como solucionador, ao ponto de fazer qualquer coisa para me satisfazer. Uso droga, vendo as coisas da minha casa, bebo, meto a mão da minha esposa, dos meus filhos, separo, mas continuo bebendo. Eu largo da mulher, mas da cachaça eu não abandono nunca. Idólatra. Eu como demais, está pondo em risco a própria vida. Idólatra. Não, mas você tem que entender que eu tenho problema. Eu também tenho. Não, você não tem. Tenho. E eu tenho que lutar contra aquilo que deseja se levantar como Deus na minha vida. Porque senão eu vou me render a essas coisas, eu vou começar a servir a isso em detrimento ao serviço de Deus. E normalmente isso vai fazer com que a minha dor justifique o meu comportamento e que me afasta do Senhor. Eu não posso fazer isso. Porque eu disse que eu não colocaria outro Deus diante de mim. Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Ele não vem dos postes ídolos que estão em cima das montanhas. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele é a fonte inesgotável de satisfação da minha vida, e não é qualquer outra coisa que não seja Ele, o ser capaz de me dar o fim que eu desejo. E para que eu faça isso, a única coisa que eu preciso é obedecer de forma total e completa as intenções e interesses de Deus, para que eu possa atingir o que Ele deseja que eu atinja. Isso não é fruto nem aspecto da minha construção intelectual de satisfação, mas produto total da minha entrega, onde Deus é o único fator criador ou capaz de realizar aquilo que eu não sou capaz. Se nós entendermos a idolatria de forma correta, querida, a gente vai dar passos significativos em direção àquilo que Deus quer. E a gente vai tratar de vários aspectos da idolatria nesses domingos. Então, espere e verás. Porque o lugar onde os ídolos nascem é dentro do nosso coração. E a Bíblia também fala que guarde o teu coração, porque dali se manifestam as fontes da vida, onde as fontes da vida surgem e tornam ou afetam tudo que você é. Você está achando que é um riozinho que corre lá, as fontes, né? Coisa bonita, cachoeira, bota uma musiquinha, né? Para ficar. Não. Quando fala que do teu coração flui, ou guarda ele para que ele não te contamine por completo, é porque tudo aquilo que você é produto daquilo que você acredita, e tudo aquilo que você acredita é produto daquilo que você serve, e tudo aquilo que você serve é produto daquilo que você considerou capaz de satisfazer os seus desejos. Abre a tua Bíblia em Tiago capítulo 4, no primeiro e no segundo verso. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Ele diz, vocês fazem tantas coisas erradas, vocês se comportam sexualmente de uma maneira completamente equivocada, tudo isso acontece com vocês porque vocês não se comunicam comigo, vocês não têm um relacionamento genuíno com Deus. Comigo é Deus, não é Deus que escreveu a carta, mas é Ele que inspirou, então é Deus também escrevendo e falando e sendo aquele que vai ser buscado. Todos os grandes conflitos do nosso coração acontecem porque damos tanta ênfase à satisfação desses desejos, que são amplos na sua quantidade, que nós deixamos de nos conectar profundamente com Deus. Nós deixamos de nos associar de maneira íntima. Não sei se você já viu, querido, ou já leu o livro American Gods. É uma série e também é um livro. E eles satirizam deuses modernos, que foram construídos pela sociedade. Tem de tudo, celular, rede social, é uma ideia que constrói
que os deuses antigos, as entidades espirituais, foram substituídas por novas entidades, aquelas que hoje têm capacidade de oferecer e satisfazer os desejos da população nesse tempo, e elas vivem a partir da adoração que recebem. A adoração as torna mais poderosas, mais fortes, mais capazes. É uma sátira e uma crítica, mas nós percebemos que essa é a verdade. Os novos deuses são produto dessas guerras interiores e conflitos que acontecem dentro de nós e que nós não somos capazes de vencer. Pelejamos, participamos de um conflito, disputamos e lutamos por conta de questões interiores, e erigimos, estabelecemos novos deuses, construímos novos altares e satisfazemos as necessidades deles, quando no fim o que queremos é ter tudo o que gostaríamos e de alguma forma estarmos satisfeitos. Acorda, por favor. Observa isso. Os seus atos de justiça própria e os seus anseios por reconhecimento é fruto do quê? De vaidade e anseio natural. Me responda, por que você quer ascender socialmente? Me responda. Por que você quer ascender socialmente? O que te move? Por que você quer se tornar famoso? Por que você quer se casar? Por que você quer comprar aquele carrão? Por que você quer ter condições de comprar o que você quiser na loja? Ou comer aquilo que te der vontade? Me diga a razão. Me diga, por favor. Sem que você se expresse verbalmente, eu quero que você diga, como um ato reflexivo. Me diga, por que você quer essas coisas? O que te move a ascender em alguma área? O que te move? Por que o seu coração se enche de vontade de crescer? Por que você quer que essa igreja se expanda? Por que você quer que o número de pessoas que frequentam esse espaço aumente significativamente? Por que você quer? Me diga a razão. Você começa a perceber, querido, que boa parte das nossas motivações são mesquinhas, são pobres, miseráveis e idólatras. Eu quero fazer parte de uma igreja famosa. Eu quero ali, a partir disso, crescer junto, ir no vácuo. Eu quero ter muito dinheiro porque eu quero poder comprar aquilo que eu quiser. Comer picanha onde no máximo o povo está comendo colchão duro. E não se vende, eu acho. Mas antes vendia a limpeza de açougue. Na verdade dava no açougue, não sei se faz isso ainda. Eles limpavam as carnes e o pessoal pobre pegava lá para comer. Por que você quer crescer? É engraçado, um exemplo ridículo. Queremos crescer para termos 6 pares de tênis, quando na verdade só temos 2 pés. Por que você quer mesmo ganhar dinheiro? Para satisfazer o seu ego. É porque eu fui muito pobre, agora eu tenho condições, por isso eu compro 50 quilos de arroz e guardo na minha despensa, porque nunca mais eu quero vê-la vazia. Engraçado, você tem 50 na sua, e tem gente que está miserável como você era quando você não ganhava nada. Você lida bem com a sua despensa cheia, e a sua vaidade não ofuscada, o seu desejo de satisfação não ofuscado, mas aos que padecem de fome, não existe nenhum movimento solidário. Nunca mais quero sofrer o que eu sofri. Eu acho que eu talvez nunca mais vou sofrer o que eu sofri na minha infância, mas não porque eu ganho muito, mas porque aquilo que eu tinha que aprender naquele momento, ter aprendido naquele momento, eu já aprendi, e as novas lições vão me levar a novas experiências, e que vão me ensinar novas coisas. Você está dizendo que você nunca mais vai ter... Eu nunca passei fome, mas já passei privação de comida.
Não, eu quero dizer que se eu vier a viver isso, é porque Deus quer me ensinar uma nova lição, diferente daquela que eu tive, e eu vou continuar andando, porque o que me faz andar não é aquilo que eu tenho, o que me faz andar é aquele quem Ele é. É saber que no momento de extremo sofrimento, Ele poderia ter adorado a si, mas transpirando sangue, Ele diz: seja feita a tua vontade. Ele é o mesmo que a Bíblia descreve como aquele que é enviado como ovelha muda ao matadouro. Você começa a perceber que a construção da identidade de Cristo, nosso Deus, é em função da revelação do próprio Pai sobre Ele, e quem nós somos deveria ser a revelação de Cristo. Me perdoe se você acha isso escandaloso, mas nós deveríamos nos comportar como se fôssemos Deus andando na terra, não porque somos todos poderosos, mas porque em nós se reflete todo o poder, toda a glória e toda a magnitude desse Deus a quem servimos, porque Ele é o nosso objeto de adoração, Ele é o Senhor e a razão da nossa existência. Não seríamos deuses na terra, mas andaríamos como tal, porque Cristo seria visto em nós na sua condição integral, porque a Ele a quem adoramos, não havendo resquício e nem espaço algum de quem nós éramos aqui dentro, para que Ele seja tudo em todos, e por consequência a verdade para um mundo que ainda não conhece. Porque aquele que adora, manifesta o ser adorado na integridade da sua vida, porque definimos Ele como a única coisa que importa. Amém ou não? Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não deem, nem o meu louvor às imagens de escultura. Ele diz: eu sou, e a nenhuma outra coisa vocês darão o que é só meu. Ao que você tem servido? Me responda, por favor. A quem você tem servido? Me responda, por favor. Não acabou, nem sei mais o que está acontecendo. Me responda, a quem você tem servido? Por favor, me diga. A quem? Já caiu? Não vou falar cair a ficha, porque daí eu falo: você é velho, hein, pastor? Velho é outra pessoa. Você já falou para ele, Vanilson, que aquela música Eu Nasci há 10 mil anos atrás foi inspirada em você? Não? Eu espero, querido, que você já tenha tido a consciência de que você é um idólatra. Eu não sou, não. Eu só estou definindo agora as prioridades da minha vida. Se tudo que você define como prioritário se afasta daquilo que Deus te deu, esse é o seu ídolo. Não, mas há tempo para todas as coisas, mas nunca há tempo para não falarmos de Deus, porque a Bíblia fala: falar de mim há tempo, fora de tempo. Ele não se enquadra nesse aspecto. Sobre Deus, tudo é Ele. O tempo e fora do tempo é Ele. Não, mas eu estou definindo que agora eu vou... Não, a Bíblia é clara: pregue a tempo fora de tempo. Não, ela diz isso. Ela também diz: quer comais, quer bebais, tudo que façais para a glória de Deus. Não há nada em nós que podemos estar envolvidos que não deva produzir glória a Deus, porque se há algo presente na adoração, é que o ser adorado se torna padrão e razão de todos os movimentos, de todas as afirmações e de todas as ações que tomamos. Se existe algo que você faz que Deus não pode ser incluído, me perdoe, você está idolatrando isso, você está servindo a isso e nem percebeu. Não, é porque é tudo corrido. Se Deus se torna secundário e não prioritário, você é um idólatra. Você está servindo a isso e nem percebeu ainda.
acreditando estar ajustando a sua vida e criando um padrão, uma rotina, uma metodologia, um esquema. Não existe. Ele não divide o que é dele com ninguém. E particularmente eu espero que Ele esteja pedindo para você dar aquilo que você considera ser mais valioso, e principalmente se isso não for pecado, porque aí vai doer na sua alma. Pastor, você está me amaldiçoando? Não, eu estou querendo ser um pai na tua vida, e a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama, então eu estou querendo ser pai e de alguma forma corrigir vocês. Eu particularmente espero que Deus peça para você aquilo que você considera extremamente valioso, e que na prática não é pecado, é algo que você julga santo ou digno de ser feito. Pastor, você está me amaldiçoando? Não, eu quero que você aprenda uma lição antes que coisas mais valiosas se percam. Qual é ela? O seu amor, o seu coração e a sua vida, que foi feita para adorar a Deus e não para satisfazer as suas vontades. E eu não vou pedir dinheiro, fica tranquilo, porque se dinheiro tivesse valor real, misericórdia, nós estávamos perdidos, porque a gente não tem. Que é valioso bem de Deus. Então a gente é rico aqui, de verdadeiros tesouros. Então não é dinheiro. O pastor vai passar o dinheiro. Não é, querido. Também não vou mandar você subir no morro com seu filho amarrado. Vou matar meu filho agora. Nada disso. Fica tranquilo. Até porque Deus não aceita sacrifício humano. Ele condena isso. Tá? É verdade, Deus não concorda. Quando você vai elencar os elementos presentes naquilo que Deus condena, como feitiçaria, essas coisas, necromancia, que Ele condena, inclui esse tipo de sacrifício humano, entrega de pessoas em adoração a Deus. Mas Ele não pediu para Abraão sacrificar Isaac? Pediu, mas o que na verdade foi oferecido era o coração de Abraão e não Isaac no altar. Ali ali Abraão se rendeu e adorou a Deus no seu estado completo. Por isso ele se tornou capaz de ser o pai de uma infinidade de pessoas que seriam incontáveis, como as estrelas e as areias, a areia na praia, porque ali Deus recebeu a adoração. Abraão serviu e ali definiu que Deus era mais importante para ele do que todas as coisas. Nesse caso, Isaac pode ser considerado ou de alguma forma tratado como qualquer coisa que você julgue ser valiosa. E para terminarmos, Salmo 138 no versículo 1. Se o pessoal do louvor quiser entrar para não demorar muito. E assim canta Davi, adorando a Deus: eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Diante de tudo aquilo que pode roubar a sua glória, eu adorarei a ti. Diante da oportunidade de satisfazer um desejo meu, eu adorarei a ti. Diante da chance de realizar algo que satisfaz os meus desejos interiores, principalmente os pecaminosos, eu adorarei a ti. Diante de outros deuses do aspecto espiritual, eu adorarei a ti. Diante de qualquer coisa que possa ser adorado, eu adorarei a ti de todo o meu coração. E eu te convido a fazer isso essa noite, queridos.